bem-vindo a bordo. Mais um vídeo do Palestrante Barros. Muita alegria ter você aqui comigo. No vídeo anterior, eu falei para você que eu acreditava que você é capaz de ter sucesso, de ser vitorioso. E falei dos dois pilares principais, né? É acreditar, a fé, e a gente se concentrar naquilo que a gente pode mudar, né? Normalmente é nas nossas ações. Só que a gente pode cair em algumas armadilhas, e é isso que eu vou tratar hoje aqui no vídeo. Quais são os desafios que a gente tem para conseguir vencer, focar na gente, mudar o nosso comportamento e ter sucesso, tá? Antes da gente começar, já pega ali, se não está ainda acompanhando nosso canal, se inscreve no nosso canal, tá certo? Já dá o like no vídeo aí para incentivar o nosso trabalho e fica até o final. No final, eu vou dar uma dica muito interessante para você começar bem os seus dias. Então, fica até o final comigo, tá bom? Então vamos lá. Quais são os grandes perigos que a gente tem quando a gente vai se concentrar em nós mesmos? O primeiro, e é muito comum isso, é a gente ficar inventando desculpa. A gente sempre justifica os nossos erros, sempre justifica as nossas falhas. Não tem problema da gente analisar as circunstâncias e, vamos dizer que existiram atenuantes que nos levaram a falhar. Porque o ser humano, ele é falho. A gente tem alguns lapsos, é comum isso. Quem não esquece uma chave, quem não acaba perdendo às vezes um compromisso, é do ser humano, nós não somos uma máquina, né? Então não há problema da gente, vamos dizer assim, contextualizar por que nós falhamos, o que levou a gente naquele momento, quais eram as circunstâncias. Só que o problema não está aí. O problema está quando a gente atribui aquela falha às circunstâncias, como se a gente não errou, não tem problema. Então assim, como é que nós vamos melhorar? Como você vai se aperfeiçoar, buscar resultados diferentes, se você não muda, se você não corrige? Então arrumar desculpas é a primeira das armadilhas. Então a gente precisa entender o contexto, mas saber o que eu posso fazer diferente, o que eu posso mudar, qual o hábito que pode ser incorporado que diminua a probabilidade de erro. Então esse é o pensamento mais interessante, né? Então da gente, vamos dizer assim, se desnudar, né? Tirar a roupa, tirar, né? Todas as couraças, todas as defesas, né? E encarar de frente o que tem que ser aprimorado. E se nós aprimorarmos, nós vamos ter resultados melhores, né? Já é um ditado bastante dito, né, e bastante conhecido, de que se nós fizermos as mesmas coisas, vamos obter os mesmos resultados. Se nós queremos resultados melhores, nós temos que fazer o quê? Nós temos que mudar, tá? Então, esse é o primeiro ponto. O outro é a gente quando quer terceirizar a questão, quer terceirizar o problema. Então isso é muito comum na empresa, né? O cara vai lá, ele chega, ele está trabalhando, e aí o patrão vai perdendo a paciência e dá uma bronca nele. O chefe dá uma bronca nele. Aí o que ele fala? Ele se coloca como coitado. Pô, mas o cara gritou comigo, ele usou tal palavra. Tudo bem, pode ser até que ele esteja errado na forma como ele fez, mas vamos voltar ao ensinamento anterior. Nós temos que mudar nós temos que mudar aquilo que está sob o nosso comando, aquilo que está sob o nosso controle. O seu chefe está no seu controle? Não necessariamente. Então, ele errou? O chefe usou uma palavra, ele generalizou, ele errou? Então o problema é dele. Agora, o que é que eu fiz de errado? A tendência nossa é o quê? É o chefe exagerou, é como se nós não tivéssemos feito nada, como se a gente fosse uns coitados, uns injustiçados. E se você se colocar dessa maneira, você não corrige, você não melhora. Então nós temos que acabar com as desculpas, acabar com a terceirização, assumir o controle da nossa vida e manter o foco do nosso objetivo, seguir em frente. Bom, qual é o outro problema que a gente tem, né? É a questão emocional, né? Bom, a gente vai lá, a gente tem fé, a gente acredita, a gente se esforça e dá uma coisa errada. E aí você faz o quê? Você desanima. E para se reerguer? E aí isso afeta o quê? A nossa fé, no acreditar. E não tem jeito.
Todo mundo tem queda, todos têm momentos de derrota, né? Eu vou contar um caso aqui para vocês, né? Quem já teve a oportunidade de ver aí o Michael Jordan, a biografia do Michael Jordan, ele chega num determinado momento, quando ele é jovem, em que ele quer jogar basquete, e ele não consegue na universidade fazer parte da equipe. E ele volta para casa muito triste, chorando, porque foi cortado. Nós estamos falando do maior, um dos maiores astros da NBA. Uma pessoa que, se a gente não conhece a história, a gente passa a acreditar que ela é coroada de sucessos, de êxitos. E o que ele faz? Ele vai para casa e fala com a mãe dele. E ela diz para ele: não desiste, continua trabalhando. E você sabe o que é que o Michael Jordan faz? Ele passa aquelas férias daquele ano todos os dias treinando. Todos os dias treinando. Quando ele chega no ano seguinte da universidade, ele se destaca e passa a fazer parte da equipe. Então, se o Michael Jordan, tivesse desistido lá na carreira dele, teria acontecido o quê? A gente teria perdido aí uma das maiores atrações aí do mundo do basquete. Mas ele não deixou que um momento de derrota abalasse a fé. E ele fez o quê? Ele botou a culpa no técnico que não escolheu ele? Ele se sentiu injustiçado? Ou achou que era menosprezado, que o problema era pessoal? Não, ele trabalhou naquilo que ele podia trabalhar, naquelas circunstâncias que estavam sob seu domínio, que era o quê? Era a capacidade e a habilidade, certo? Então hoje tratamos aqui dessa questão das armadilhas que podem nos tirar da trajetória do sucesso. Eu falei para você manter aqui, no final do vídeo eu prometi uma surpresa, então eu vou dar uma dica muito importante, muito interessante, que eu quero que você coloque isso como um hábito na sua vida. Monte um ritual da manhã. O que é o ritual da manhã, Barrios? É você pegar, montar algo que você vai fazer todos os dias, assim que você acordar. Depois que ele chama um ritual, é um rito, é uma forma repetitiva de uma ação, em que você vai fazer o quê? Você vai se lembrar o porquê você está batalhando, aquilo que você quer, e você vai se incentivar. Então você pode, acordou, de repente, escreve lá um texto, leia toda manhã, eu sou capaz, eu quero tal coisa, não vou desistir dos meus objetivos. Então esse rito da manhã já faz você começar o dia com outra pegada. Você já dá uma renovada na sua fé, passa a acreditar, você lembra o porquê que você está às vezes suportando momentos difíceis, porque você tem um objetivo. Então é importante ter uma motivação e ter o objetivo, aquilo que você quer buscar. Então é uma super dica essa, um presente que eu estou te dando. Incorpore isso na sua rotina, que você vai ter excelentes resultados e vai combater aquela armadilha que eu falei. Nos momentos mais difíceis, não vai deixar você desanimar e você parar, porque você vai se lembrar o porquê que eu estou me esforçando tanto, tá certo? A gente encerra aqui o dia de hoje, estou muito feliz de estar aqui. Aqui embaixo tem os meus links das redes sociais, me segue lá nas outras mídias também e a gente se encontra no próximo encontro. Um abraço!